O Salmo de número 90, ele é uma reflexão. A tradição judaica vai atribuir este salmo a Moisés, assim como o Salmo 91 também é atribuído a ele. Salmo de número 90 é colocado como uma oração, como alguém que se prostra diante do Senhor, que se achega diante da presença de Deus e faz uma oração que para nós hoje, quando nós lemos, pelo menos para mim, é uma reflexão. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. É um tipo de exaltação extraordinária, porque ele olha para o Senhor, ele reconhece os aspectos do cuidado de Deus para com a sua vida e para com o povo de Deus. Depois ele vai ressaltar o aspecto da soberania e do poder do Senhor. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, ou seja, geração após a geração, Deus é que tem guardado e cuidado do seu povo. Porém, ele vai ressaltar que muito antes de haverem os homens terem sido criados, antes que houvesse terra, antes que houvesse mundo, Ele é Deus. Isso para mim é extraordinário. Já lá no Antigo Testamento, servos de Deus já tinham uma noção de eternidade divina e de como Deus ele é grande do ponto de vista do entendimento humano. É óbvio que Deus transcende, mas até onde conseguimos imaginar, até onde a nossa mente tem capacidade de projetar entendimento e maquinações, nós entendemos que o nosso Deus é grande, sem querer colocar limitações a Ele. Ele transcende em tudo. De geração em geração, Ele é o nosso refúgio. O que é um refúgio? Refúgio é um abrigo. É um lugar que serve para que você vá se abrigar, vá encontrar proteção. Um bom exemplo para nós hoje, os nossos lares, é um tipo de refúgio. Quer ver? Quando você vai ao hospital, está doente, às vezes precisa de ficar lá de molho no hospital ou até internado. Tudo que nós queremos é o quê? Ir para onde? Casa. Às vezes você está passando por situações difíceis na rua, trânsito, no trabalho, tem que resolver as coisas, problemas de burocracia na rua, e você está ali dando cabeçada, se desgastando, e no final de tudo que você quer ir para onde? A gente pensa assim, eu quero ir para casa.
é um tipo de refúgio para nós. É um tipo de refúgio. Esse refúgio que a Bíblia fala aqui, ele sobe um degrau a mais. Porque o contexto no Antigo Testamento, sempre os povos estavam em guerras. Então o refúgio era lugar realmente para se abrigar de agressões estrangeiras, de incursões de militares. E eles tinham que se proteger. Normalmente eles cercavam as cidades com muros bem fortes, muros bem altos. Já leram sobre as muralhas de Jericó? Aquela era uma cidade considerada impossível de ser tomada para os moldes daquela época. Era o lugar de refúgio deles. Só para vocês entenderem um princípio. Embora que pode ser fortificada do jeito que for, que contra Deus, muralha nenhuma fica de pé diante da sua palavra, diante do ressoar da sua voz. A mais fortificada de todas as muralhas cai por terra. Mas aqui, o refúgio do salmista é o Senhor. É nele que nós nos refugiamos. É que ele está falando, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. É a mesma coisa de dizer assim, de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, e vai indo. Eu glorifico ao Senhor porque a minha família, meus avós eram cristãos. Meu pai, minha mãe era cristã, o Senhor já recolheu. Meu pai é cristão. Hoje eu posso dizer, sou cristão. Minhas filhas são cristãs. E se o Senhor Jesus não voltar, futuramente, meus netos também serão cristãos. Essa palavra tem se cumprido na minha família. E o mais interessante é que os maiores exemplos de fé que eu tive na minha vida, eu não encontrei longe, fora, eu encontrei em casa. Interessante isso, né? Encontrei em casa. Meu avô, meu pai, minha avó. Às vezes a gente fala, né, de orar, meia hora na madrugada, né, tem gente que torce o nariz. Estou falando que é fácil não, tá, irmãos? Mas o meu avô era um homem que ele orava à madrugada e ia até um dia amanhecer. Todo dia. A minha avó orava o dia inteiro, ela levava ao pé da letra o orar e sem cessar. Era fazendo comida, orando. A boca dela assim, ó. Falava com a gente, daqui a pouco estava sem a boca. Ela parava, falava com a gente, virava e já estava. Não parava. Ela sabia os salmos de cor. Se tu chegasse lá falando assim, estou com um problema em casa, briga de marido e mulher, problemas familiares, ela falava assim, lê o salmo tal e ora ele. Ela tinha o salmo para tudo. Ah, para isso aí é bom você ler o salmo tal, ler o salmo 86, é o salmo 20 não sei quanto, o salmo 16, ela tinha salmo para tudo. Salmo 46, salmo 42, e tinha salmo para tudo. Da minha casa eu consegui enxergar a varanda da casa da minha avó. E ela lavando roupa, ela já dorme no Senhor. Mas ela lá lavando roupa, eu conseguia ver de longe, né? Não era tão longe não, dava umas 3 casas de distância. Mas eu conseguia ver o lábio dela mexendo. Sozinha em casa, orando. Orando. De geração em geração. Tu és o nosso refúgio.
Como são felizes aqueles que se refugiam no Senhor. Os homens são levados a buscar o seu refúgio em tantas coisas, né? Uns buscam se refugiar em promessas de homens, promessas de políticos. Somos levados a isso. E já reparou o que acontece? A gente só se decepciona. Quando alguém faz uma promessa para nós e essa promessa não é cumprida, vem aquele sentimento de frustração, né? Mas deixa eu dizer uma coisa: os homens mentem. Os planos dos homens ficam frustrados, não se cumprem. Porém, a palavra de Deus, ela não passa. Podem passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. O Senhor é o nosso refúgio e a palavra dele não cai por terra. Enquanto muitos procuram refúgios em tantas instâncias da vida, nós que somos servos de Deus, nós buscamos o nosso refúgio no Senhor. E enquanto nós fizermos assim, seremos felizes. Seremos felizes, porque aqueles que buscam, encontram. Se nós buscarmos nos refugiar no Senhor, Ele jamais irá nos desamparar. O Senhor não desampara aqueles que o buscam com um coração sincero, de geração em geração, pai para filho, filho para neto, neto para bisneto, e assim vai. A bênção de Deus, a presença de Deus, ela está na nossa vida, e essa graça, e essa misericórdia, e esse cuidado, ele passa das nossas vidas para os nossos descendentes. E assim vai. Graças a Deus eu posso dizer hoje que eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Minhas filhas estão na presença de Deus. Graças a Deus. É interessante que eu converso com Esther, quando eu ia buscar ela na escola, eu falava com ela da igreja. Eu perguntava para ela por que ela gostava da salinha, e ela dizia, porque lá é que eu aprendo sobre Jesus. Então, desde pequeno, a semente plantada. A mãe dela ensina ela a orar em casa. Vem orar com a mamãe. Ora junto, e as duas oram. Glórias a Deus. O refúgio do meu avô, da minha avó, o refúgio do meu pai, da minha mãe, o meu refúgio, o refúgio de Cristo, é também o refúgio da Esther, da Stephanie, da Ana Paula. É o seu refúgio. É o seu refúgio. Mais do que a nossa casa. Como é bom ir para casa, né? Eu estava falando anteriormente. Chega em casa, a gente toma aquele banho, come alguma coisa, estica as pernas, a gente deita. Não tem lugar que a gente se sinta mais à vontade, mais tranquilo, mais seguro do que dentro da nossa casa. Há um refúgio que é muito maior, muito melhor, muito mais provedor do que os nossos lares. É o Senhor nosso Deus. Como está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo, está falando de refúgio novamente, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele vai descansar. Quando nós deitamos e colocamos a cabeça no travesseiro, mais do que a proteção das paredes e do nosso teto, mais do que o aconchego do colchão, do travesseiro, é saber que nós estamos guardados debaixo da sombra do Onipotente.
O Senhor é Ele quem nos guarda, Ele é o nosso refúgio. Os homens, que é a nossa vida? Ele faz aqui uma reflexão nos demais versos, falando sobre o tempo de vida dos homens. O tempo para Deus não é o mesmo para os homens, vocês já ouviram eu falar sobre isso aqui. Deus é eterno. E a eternidade divina não há tempo. Não é a contagem ilimitada de tempo, não há tempo. Mas para nós existe o tempo. E quando o salmista vai comparar, ele vai dizer assim, porque para o Senhor, 1000 anos é como o dia de ontem que já passou. 1000 anos para nós é bastante tempo, sim ou não? Para Deus é como o dia de ontem, quer dizer, é algo que nem se conta mais, já passou, já foi. Deus, Ele é eterno, poderoso. O que é o homem na presença do Senhor? O que é o homem? Ele vai dizer que nós somos como a relva que brota ao amanhecer, germina pela manhã e à tarde seca e murcha. O que ele está querendo dizer aqui é que o nosso tempo de vida passa muito rápido. Vejam, em comparação com o tempo de Deus, se é que podemos dizer assim, 1000 anos é como o dia que já passou, o dia de ontem. Nós somos como a relva, germina de manhã, de tarde já está murcha, já foi, já acabou, passou, foi. Parece que era ontem que eu estava brincando de pique-esconde, jogando bolinha de gude, soltando pipa, correndo pela rua, brincando de bola, brincando de pique. Essa que foi ontem. A gente pisca os olhos e está casado, adulto. Pisca os olhos, é pai. Pisca os olhos, já começa a achar os cabelos brancos. Daqui a pouco a gente pisca os olhos de novo, já estamos precisando de uma bengala para ajudar a gente a andar. Daqui a pouco a gente pisca os olhos de novo e já estaremos na glória, na presença do Senhor nosso Deus. O tempo passa muito rápido e algo de interessante, ele vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias. Vejam bem, já que o tempo passa tão rápido, e para nós, como ele diz aqui, o tempo de vida do homem é 70 a 80 anos, e são anos difíceis. Algumas traduções vão trazer cansaço e enfado. São dias difíceis. E ele vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias. Sabe o que é isso? É buscar a sabedoria de Deus. Ele está dizendo: Senhor, ensina-nos a viver bem, a aproveitar esses dias da melhor forma possível. Irmãos, o tempo voa, passa muito rápido. Parece que foi ontem que eu encontrei com Cris, lá em Vicente de Carvalho, né? E ela ficou andando atrás de mim direto, até que
Eu falando para ela que eu não queria nada e tal, e ela insistindo, tinha que ver, gente. De tanto que ela insistiu e ficava em cima de mim, me ligando, telefonando, indo lá no trabalho e tudo. Acabou que ela me convenceu, conseguiu me conquistar, né? Parece que foi ontem. Te amo, tá, amor? Parece que foi ontem, cara. O tempo voa, passa muito rápido. Minha filha está com 21 anos, Ana Paula. Parece que foi ontem que ela estava nascendo, é muito rápido. O que nós temos feito das nossas vidas? Essa é a reflexão. Ele está dizendo, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, porque a vida dos homens passa muito rápido. São arrastadas como uma correnteza. Passa rápido. É como a relva. Nasceu de manhã, morre à tarde. Nós precisamos alcançar a sabedoria para viver bem os nossos dias. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando tudo findar, esse plano material estará terminado para nós, para quem for. E daqui para frente será o quê? Encontro com Deus e um estado de estar com o Senhor para sempre. Estaremos sempre com o Senhor. O que nós vivemos aqui nesse mundo não é nada se for comparado com o que significa estar para sempre com o Senhor. Ou seja, não iremos morrer mais, não iremos mais estar sujeitos a doenças, a enfermidades. Nós teremos uma vida que nós não conseguimos imaginar aqui. Pois aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Ou seja, nós não conseguimos nem imaginar como é glorioso aquilo que está preparado para nós na glória. Tudo que nós precisamos é suportar esse tempo, que passa rápido, se compararmos com uma eternidade na presença do Senhor. Eternidade no sentido de que para nós não haverá fim. Então, irmãos, enquanto estivermos aqui, vamos buscar viver a nossa vida e os nossos dias com sabedoria. Como ele disse, passa muito rápido, nasce hoje e morre amanhã. É isso que ele quer dizer no texto. Ensina-nos, Senhor, a viver bem. E viver bem aqui, irmãos, é viver na presença de Deus, abrigados na presença do Senhor, porque Ele é o nosso refúgio. Que o Senhor conceda a todos nós essa sabedoria no Espírito, que Ele nos dê graça, nos dê força em todos os aspectos das nossas vidas, nos desafios que nós vivemos. Lembremos sempre, por mais difícil que for, os nossos desafios, as lutas e as tribulações que nos cercam, o Senhor sempre será o nosso refúgio, hoje e para todo sempre.